E voltando às notícias, essa chega ao vivo e é uma situação, gente, pavorosa. A boa notícia é que a pessoa já está atrás das grades. Na verdade, duas foram condenadas pelo estupro de uma criança de 12 anos, em Breves, no Marajó. Está preparado para descobrir quem é uma dessas acusadas? Muito próxima da criança, mais próxima do que você pode imaginar. É algo assim pavoroso mesmo. Marlon Nascimento volta de novo do Marajó, município de Breves. Conta aí, Marlon, para todos os telespectadores do estado. Foram duas pessoas condenadas e uma delas, a próxima mesmo, quem é, Marlon? Olá, Priscila. Infelizmente, olha só essa história. A própria mãe da vítima. A mãe da vítima foi condenada pela justiça a 20 anos de reclusão por ter consentido com que a criança de apenas 12 anos de idade fosse estuprada por um jovem que vivia maritalmente com essa vítima. O caso aconteceu em março, inclusive nós noticiamos em primeira mão aqui no Cidade Alerta. Nós trouxemos essa matéria completa aqui para você, para o pessoal que acompanha o Cidade Alerta, só que hoje a Justiça determinou a prisão dos envolvidos. O abusador, apenas 12 anos, foi condenado a 13 anos de reclusão em regime fechado e a mãe foi condenada a 20 anos, porque a Justiça entendeu que ela, de fato, não cumpriu com as suas obrigações de salvaguardar, de proteger a vida da própria filha e, pelo contrário, incentivava com que o abusador mantivesse a conjunção carnal com a vítima. Então, o juiz entendeu, através também da acusação apresentada pelo Ministério Público e da investigação realizada pelo Conselho Tutelar de Breves, Polícia Militar e Polícia Civil, que a mãe precisava cumprir essa pena de 20 anos em regime fechado, porque, afinal, é um crime revoltante, brutal e que, por incrível que pareça, Priscila, ainda muito conhecido. Marlon, só para a gente entender direitinho a situação toda, você disse que esse homem vivia maritalmente com a mãe da criança? Não, vivia maritalmente com a criança. A mãe consentiu, a mãe liberou a criança de 12 anos, Priscila. Liberou uma criança de apenas 12 anos para viver maritalmente com esse jovem, que acabou sendo acusado também de estupro de vulnerável. E o detalhe dessa história é que o estuprador acabou sendo condenado a 13 anos de prisão. A mãe 20, justamente por ter liberado a filha para viver maritalmente com esse estuprador, que é um jovem que reside na zona rural aqui na cidade do Marajó, no município de Breves. Essa história foi denunciada pelo Conselho Tutelar de Breves. A Polícia Militar foi até o local, prendeu a mãe e o acusado na época. O caso estava em tramitação desde março, mas a sentença saiu agora, no dia 2, e a gente está noticiando em primeira mão para o pessoal do Pará. Qual era a idade dele? Qual é a idade dele? A idade do acusado é 19 anos. 19 anos. A mãe tinha outros filhos, mas a acusação de fato que a polícia está levando em consideração é essa criança, apenas 12 anos de idade. Os estupros aconteceram de janeiro a março. De janeiro a março desse ano, essa criança de apenas 12 anos vivia como marido e mulher de um jovem adulto, mas que, é claro, é crime, que a gente não pode deixar passar desapercebido, e a justiça está dando uma resposta. Mantiveram a prisão preventiva deles, porque os dois foram presos em flagrante, o acusado e a mãe, e agora está sendo convertido aí para a prisão definitiva, já com a sentença em regime fechado que a justiça definiu. Marlon, eu queria falar só uma coisa, assim. Esse assunto é muito polêmico e, por favor, quem está comigo agora não me entenda mal. Não estou defendendo, não, que isso seja correto, muito pelo contrário. Hoje a sociedade evoluiu, inclusive com informação, e a mídia tem participação benéfica nisso, para que todos entendamos que uma criança de 12 anos é uma criança que não pode viver com ninguém dessa maneira. De situação que é mais frequente, eu não vou dizer comum, porque não pode ser comum, mas mais frequente do que a gente imagina no interior do estado. E por coincidência, Marla, é o que eu quero dividir aqui com o público, ontem eu conversei com uma pessoa que eu conheço muito bem, é uma pessoa hoje adulta, casada, muito bem casada, tem um filho, e ela me falando do passado, é uma pessoa da capital, que quando ela foi adolescente, aos 15 anos, ela teve um namorado que tinha 30.
E isso era normal. E ela entendia que ela era uma adolescente e o camarada de 30 também, mas ela namorou com ele. Eu não estou dizendo que isso é correto, tá? No passado, isso também era frequente. Lá no meu interior, onde eu vivi, lá em Marabá, também era frequente, mas hoje não pode realmente ser admitido uma situação como essa. Agora, a ponto de da mãe pegar 20 anos e ele só 13, eu não consigo também entender até que ponto foi correta essa pena. Né? Eu não sei. Quem sou eu para julgar e para dizer o que é certo ou errado? Certo, Priscila. A justiça entendeu que a mãe ela tem por obrigação salvaguardar a integridade da filha. A justiça também entendeu que a mãe deveria, de fato, proteger a filha dessa situação. E, pelo contrário, ela incentivou a filha a viver maritalmente. E aí, aqui na região do Marajó acontece isso, mas principalmente em regiões ribeirinhas. Os criminosos, porque a gente precisa taxar desse jeito, os criminosos se aproveitam principalmente da distância ou, às vezes, da falta da política pública adequada, da falta do conhecimento até mesmo das pessoas de que isso é um crime para cometer esse tipo de crime aqui. Isso é muito comum, por incrível que pareça. É um crime que não pode ficar desapercebido, as autoridades precisam estar atentas a tudo isso, mas por incrível que pareça, é muito frequente na região do Marajó, principalmente em regiões ribeirinhas distantes das sedes dos municípios. Tá certo, Marlon, muito obrigada. Há, inclusive, denúncias, né? Já mostramos isso aqui também, de famílias que trocam, né, a menina até por combustível. Isso já aconteceu muito, já foi denunciado nacionalmente. É difícil, né, gente? Falta instrução, orientação, dinheiro, muitas vezes a condição financeira pesa. Muito obrigada, viu, Marlon?